aí, galera? Soube que o Thiago e a Amanda estão estudando sobre as forças intermoleculares. Que tal dar uma espiadinha e aprender junto? Tá, mas eu ainda não entendi direito o que são as forças intermoleculares. Elas explicam por que os sólidos e líquidos moleculares são como são. São essas forças que explicam a atração entre duas moléculas e qual será o estado de agregação delas, entendeu? Aqui está escrito que elas podem ocorrer entre duas substâncias covalentes iguais ou diferentes. Isso, ó, para lembrar, os compostos covalentes são aqueles em que os átomos compartilham elétrons por ligações covalentes. São as forças de atração que podem explicar o estado sólido de algumas substâncias em função do tamanho e da massa molecular. Ah, como no caso do diamante, do quartzo e de muitas proteínas. Isso! Outras vezes formam moléculas com um número menor de átomos, como I2, H2O, O2, H2, CO2 e outras. Nestes exemplos, se esperaria que as substâncias fossem gasosas devido ao tamanho da molécula. Porém, o iodo é sólido, a água é líquida e as demais, o cloro, o gás carbônico, o hidrogênio e o oxigênio, estão no estado gasoso. Pô, tá manjando muito, hein? Ai, obrigada. Bem, essas diferenças de estado físico ocorrem porque a atração entre as moléculas é diferente e também porque há vários tipos de interações intermoleculares. Nos sólidos, como as moléculas estão assim mais unidas, estas forças normalmente são mais intensas. Os líquidos possuem volume variável, dependendo do recipiente em que estão. As moléculas encontram-se mais afastadas, porém, menos que a dos gases, que encontram-se bastante dispersas umas das outras, ocupando todo o espaço disponível. Ah, tipo você e a Kimi, não é? Sempre se bicando. A atração é mais fraca, como nas moléculas dos líquidos e gases. Por isso, ficam sempre mais afastadas, não é? Bem lembrado, Thiago. Isso mesmo, eu quero ficar bem afastada da Kimi. E tipo assim, nós, não é? A gente se atrai, como na ligação entre as moléculas dos sólidos, que estão sempre mais próximas. Bem, mas continuando o assunto, o tipo de interação é responsável pela variação de propriedades químicas e físicas das substâncias, como temperatura, difusão, viscosidade, solubilidade, tensão superficial e outras. Por exemplo, quanto mais forte a interação entre as moléculas, maior o ponto de ebulição do composto. É isso aí. A gente pode comprovar isso comparando a água e o iodo. A temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius e a do iodo é aproximadamente 185 graus Celsius. Quer dizer que é preciso mais energia para que o iodo entre em ebulição? Sim. Isso ocorre porque o iodo é sólido no estado natural. Portanto, as moléculas estão mais próximas umas das outras. Mas para entender as forças intermoleculares, precisamos lembrar da ligação covalente. É só assistir o episódio Quanta Ligação. Lá tá tudo bem explicadinho. Maravilha. Bem, continuando, com estes conhecimentos podemos entender a formação de polos em uma molécula e a sua polarização, mesmo que na ligação covalente não haja formação de íons em muitas substâncias. As cargas elétricas não estão distribuídas uniformemente. Mas o que isso tem a ver? É por causa da distribuição não homogênea das cargas elétricas que se formam polos positivos e negativos em partes distintas das moléculas. Por isso, essas substâncias são chamadas de polares. Ah, e quando não há polos diferentes na molécula, elas são chamadas de substâncias apolares. É isso? Isso mesmo! Muito bom! E como a polaridade das moléculas pode ser determinada? Duas características são determinantes para a ocorrência de polaridade: a diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a substância e a geometria das moléculas. Calma, acompanha aí.
Os polos ocorrem porque há a formação de uma carga elétrica parcial negativa próxima ao átomo mais eletronegativo e de uma carga elétrica parcial positiva próximo ao átomo menos eletronegativo. Um exemplo é o que ocorre na molécula de água. Mesmo que a molécula de água tenha carga elétrica total igual a zero, na região do oxigênio ela possui carga elétrica parcial negativa e carga elétrica parcial positiva na região do hidrogênio, tornando a molécula polarizada. Com isso, os átomos de hidrogênio atraem os de oxigênio na região polarizada. Esta atração, ligação, é chamada de ponte de hidrogênio. Mas este é o assunto do episódio Enlace Químico do Hidrogênio. Fiquem ligados. Que metida. Continua. A partir da eletronegatividade, podemos calcular o momento dipolar de uma ligação covalente, que é o produto da carga elétrica parcial em módulo, simbolizada por módulo de sigma, e a distância entre os núcleos dos átomos ligados, representada por D. Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os átomos que estabelecem a ligação covalente, maior o valor do momento dipolar. Com isso, a polaridade fica condicionada à geometria da molécula. Isso! Para conhecermos a geometria das moléculas, devemos conhecer os vetores do momento dipolar das ligações existentes. Estes vetores resultam num único, o vetor do momento dipolar simbolizado por sigma índice R. Se o momento dipolar for igual a zero, a molécula é apolar. Se o momento dipolar for diferente de zero, a molécula é polar. Para entender um pouco mais sobre o vetor do momento dipolar, a gente precisa saber quem é o elemento mais eletronegativo. Daí é só olhar na tabela periódica. A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, excluindo os gases nobres. Assim, o elemento mais eletronegativo da tabela periódica é o flúor. É só observar o sentido das setas. Sabendo qual é o elemento mais eletronegativo, podemos entender o sentido do vetor na molécula. Olhem o que acontece com a molécula do ácido clorídrico. Como o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio, o cloro atrai um par de elétrons da ligação. E como só temos um vetor dipolo, o vetor do momento dipolar é diferente de zero. Logo, a molécula é polar. Ah, saquei! Então, a próxima é com você. Beleza. O oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Por isso, ele atrai os elétrons da ligação dupla, formando dois vetores de mesma intensidade, mas com sentidos contrários. Logo, a molécula é apolar. Perfeito! Então, resumindo tudo isso, se não há diferença de eletronegatividade entre os elementos que formam as moléculas, estas serão apolares, independentes da geometria. E se há diferença de eletronegatividade, há a formação de polos distintos nas moléculas. Então, elas podem ser polares ou apolares. Nesse caso, a ligação entre as moléculas dos compostos vai depender da geometria. E moléculas com geometria linear e que apresentam diferença de eletronegatividade são apolares. Para moléculas com outras geometrias, devemos considerar cada caso. E que tal mais alguns exemplos para a galera fazer, hein? Ótima ideia! Então, tentem descobrir se essas moléculas são polares ou apolares. Deixem anotadinho aí e depois confiram com o professor e os colegas. No primeiro exemplo, a molécula de água, os vetores do momento dipolo saem do hidrogênio e vão para o oxigênio. Ou seja, eles têm o mesmo sentido e mesma intensidade. Portanto, o vetor resultante vai ser diferente de zero. Então, a molécula é polar. No clorofórmio, temos 4 vetores. 3 saem do carbono e vão para o cloro. E o quarto sai do hidrogênio e vai para o carbono. Bem,
Somando os vetores que saem do carbono, verificamos que eles possuem direção diferentes e mesma intensidade. Já o vetor que sai do hidrogênio possui sentido e intensidade diferente. Somando todos, teremos o vetor resultante diferente de zero. Portanto, a molécula é polar. Este composto é pouco polar, por isso, algumas vezes pode se comportar como substância apolar. No cloreto de boro, os 3 vetores saem do boro e vão para o cloro. Assim, eles têm a mesma intensidade, porém direções diferentes. Por este motivo, se anulam. Então, a molécula é apolar. No último exemplo, como a molécula é formada por 2 átomos de oxigênio, não há diferença de eletronegatividade. Logo, a molécula é apolar. E aí, conseguiram? Agora vamos saber mais sobre uma interação intermolecular muito importante: as forças de Van der Waals. Parece nome de filme. É mesmo, parece. Mas são forças que ocorrem entre moléculas apolares. São também chamadas de forças de London, ou de dipolo induzido ou instantâneo. E por que são chamadas assim? Essas forças são de intensidade muito fraca e são chamadas assim porque quando 2 substâncias apolares se aproximam, as suas nuvens eletrônicas interagem e se repelem, criando um movimento dos elétrons nessas nuvens. Desta forma, formam-se dipolos diferentes. Fica um lado pobre em elétrons, positivo, e outro lado rico em elétrons, negativo. Assim, as moléculas atraem outras que são apolares e formam-se o que se chama de cristais moleculares. Acho que com um exemplo ficaria mais claro, sabe? Tá. Um bom exemplo disso é o que ocorre com o gelo seco, que sublima facilmente, ou seja, passa direto do estado sólido para o gasoso. Isso ocorre porque a ligação é muito fraca. Isso! Já as forças dipolo-dipolo, também chamadas como dipolo permanente, possuem intensidade moderada e ocorre entre moléculas polares. Não entendi direito como ocorre essa ligação. Bem, devido à distribuição de cargas, as nuvens eletrônicas interagem uma com a outra. A extremidade negativa da nuvem eletrônica se orienta no sentido positivo da outra, formando então dipolos positivo e negativo unidos permanentemente. E na fase sólida formam-se os cristais dipolares, ou seja, a união destes 2 polos. Acho que entendi. Não senti muita firmeza não, hein? Bom, mas então, lá vai outro exemplo. E o que ocorre com a molécula do ácido clorídrico? A nuvem eletrônica positiva do hidrogênio interage com a negativa do cloro, formando um dipolo permanente. Agora sim. Nossa, eu aprendi muito hoje, hein? Tiago. Desculpe atrapalhar o climinha aí, mas tá na hora. Por hoje é só, pessoal, mas fiquem ligados também nas outras mídias para aprender mais ainda. Então, até a próxima. Tchau!